Livrai-me do inimigo com o vosso amor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Ele é o seu Deus. Em pessoas três, agora, sempre e sem fim. Amém. Amém? Amém. Vamos se aproximando. Vocês que estão lá fora, convidados de cá. Vamos fazer essa sintonia da palavra de Deus. Eu queria desde já, antes de iniciar a pregação, de iniciar a palavra, pedir a vocês o máximo de atenção para que não seja uma vigília, mas que seja a vigília da vida de cada um de vocês. Confesso que o tema, eu penso que é desafiador. A palavra santidade parece bonitinha, mas na prática ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Então vamos falar daquilo. Eu não prego aquilo que eu acho, o que eu acho não conta. Geralmente pregação minha, eu aconselho dar com caneta e papel na mão para anotar. Catecismo, Sagrada Escritura e a Vida dos Santos é o meu tripé de pregação. Para quem trouxe Sagrada Escritura, 2 Macabeus, capítulo 7. Quase ninguém trouxe Sagrada Escritura. Espera aí, irmãos. Achar? Ô, glória, xalabadá. O problema é achar. No larabassu, quando é labadá. 2 Macabeus, capítulo 7. Ô, glória. Podemos continuar? Pessoal, muita atenção nessa leitura, que ela é interessantíssima. Essa leitura é muito interessante. 7 irmãos e sua mãe. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpe, de azorroque e de nervos de boi, quis coagir comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim, em nome de todos: que nos pretende perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar a lei de nossos pais. O rei foi fora de si, ordenou que aquecesse até a brasa, assadeira e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortasse a língua do que falaram por todos, e depois que ele arrancasse a pele da cabeça, lhe cortasse também as extremidades. Tudo isso à vista de sua mãe. Em seguida, mandou conduzir ao fogo inerte, mal respirando para a sala, enquanto a vapor da assadeira se espalhava em profusão. Os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, o primeiro conduzido, o segundo ao suplício, arrancaram-lhe a pele da cabeça com o cabelo e perguntaram-lhe: comerá carne de porco, ou prefere que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma de seu país. Por isso padeceu o mesmo tormento do primeiro, estando perto ao último suspiro, disse: maldito tu, nos arrebataste a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois correremos por fidelidade às suas leis. Após este torturar o terceiro, reclamando a língua, ele representou logo, estendeu a mão corajosamente, declarou com nobreza: do céu recebi esse membro, mas eu desprezo por amor às suas leis. Dele espero recebê-lo no dia de novo. O próprio rei que o acompanhava ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada o sofrimento. Morto, ele aplicava o mesmo suplício ao quarto. Este disse que quando estava a ponto de expirar, em
e uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus o ressuscite. Para ti, porém, não haverá ressurreição da vida. Arrastaram-se do quinto, torturaram, encarando o rei, disse-lhe: ainda que mortal tenha poder sobre os homens e fazer o que queres, não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus. Espere e verás que grande é a sua potência, e como ele te castiga a ti e tua raça. Após eles fizeram chegar-se ao sexto, que disse sem morrer: não te iludes, nós mesmos merecemos esse sofrimento porque pecamos contra Deus. Em consequência, recebemos esse flagelo surpreendente, mas não creia tu que ficará impune após haveres ousado combater a Deus. Particularmente, admirado, digna de elogio, foi a mãe que viu perecer 7 filhos no espaço de um dia, suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma forte salva de palmas, palavra do Senhor. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que enviei vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, decidam os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo a insolência e lançando no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender. Repeli para longe de nós o cruel inimigo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Maria passa na frente, vai abrindo estradas e caminho, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os seus filhos sob sua proteção. Maria passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tem poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai trazendo as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos do caminho da perdição. Maria passa na frente, cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe, tome a porteira. Vai abrindo as portas do caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, levando, ajudando, curando os filhos que eu preciso de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado e invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis possíveis. Amém. Eu consagro esse lugar, a autoridade espiritual de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, o nome imaculado da Virgem Maria. E na autoridade do Espírito Santo, bate e retirada todo espírito maligno que possessa nesse lugar. Que a palavra de Deus entre no coração de todas as pessoas presentes e floresça para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada e amada igreja, a palavra do Senhor vai ser clara hoje quando fala que dentro do espaço de 7 dias uma mãe viu 7 filhos morrer, viu 7 filhos seus perecer, viu 7 filhos seus morrer ao martírio por fidelidade, por amor a Deus, por exemplo de santidade. E nós vemos o heroísmo daqueles que estavam preparados para aquilo que Deus preparou para cada um daqueles homens. A palavra do Senhor fala do profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que haverá um tempo, que haverá fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra do Senhor. Quando olhamos para ali as Sagradas Escrituras, aí no ano 333 a.C., o rei, ali, ele vai começar a combater os lugares vizinhos. E de repente ali, o antecessor de Antíoco, ele começa a conquistar todas as terras circunvizinhas de Israel, ali derrubando todos os reinados. De repente, ali naquele tempo do povo de Israel, então um dos judeus, um grupo de judeus, ele convence os outros judeus a fazer aliança com aquele povo que está ali invadindo todas as terras vizinhas
Quem comanda esse exército é Alexandre Magno. Alexandre Magno, ele vai ali destruindo o Império Persa. O Império Persa, ele vai sendo destruído. O Império Persa, ele vai sendo combatido. E de repente ali, com um grande exército, ele vai avançando e tomando toda aquela região vizinha. E quando se forma uma aliança com o povo de Israel, então um grupo de judeus perversos, ele vai em direção ao rei daquela época e conquista o rei, dizendo: vamos fazer para nós um ginásio. E nesse ginásio era colocado costume pagão, costume não cristão, costume contrário ao povo de Israel, costume daqueles que ofendia gravemente a Deus, que era costume do povo pagão, não do povo de Israel. Alexandre Magno, ele vai em direção a conquistar o Egito. Ele combate o povo do Egito, ele vence o povo do Egito, ele conquista a terra do Egito. E quando ele finalmente conquista todas aquela região circunvizinhas, ele vem agora em direção a Israel. E de repente aquele povo que tinha feito uma aliança, aquele povo que tinha feito um acordo, aquele povo que tinha estabilizado uma promessa, aquele povo que tinha estabilizado uma determinada amizade, agora vê seu Israel sendo invadido. Agora Israel é invadido, é levado também ali de Israel todo o ouro do palácio, é invadido Israel, é matado os judeus, é humilhado os judeus. E agora na pregação surge um segundo personagem, Antíoco, que era o sucessor de Alexandre Magno. O ensinamento da igreja vai dizer que essa guerra durou aproximadamente 40 anos, até o governo de Antíoco. Agora Israel, quando agora é invadido, e recapitulando para vocês compreenderem, Alexandre Magno invadia as cidades vizinhas, formou uma aliança com o povo de Israel, invade o Egito, volta, invade o templo de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, mata judeus de Jerusalém, a qual tinha feito com ele uma aliança. E agora, aquilo que começou com a aliança, agora o povo de Israel é imposto a seguir as leis de Antíoco, que propaga para que todos seguissem seus costumes e os costumes de sua época. Agora aquele povo que servia a Deus, aquele povo que tinha a presença de Deus, aquele povo que amava a Deus, aquele povo que tinha aprendido com Moisés, aquele povo que tinha sido libertado do Egito, aquele povo que tinha uma aliança com Deus, agora aquele povo ele é obrigado a viver fora da vontade de Deus, agora aquele povo é obrigado a circuncidar seus filhos, agora aquele povo é obrigado a comer carne de porco. Um grande número de judeus morre nesse conflito, um grande número de judeus ele aceita por meio da morte, e um grande grupo de judeus foge daquele lugar. E as mães que antigamente circuncidavam seus filhos pelo costume que Moisés foi admitida lá no Monte Horebe, agora aquela mãe que circuncidasse seus filhos era morta. E Deus ele vai levantando nesse período dos escritos de 1º e 2º Macabeus, vai levantando pessoas que morreram no martírio por fidelidade a Deus, por testemunho de santidade. 1 Macabeus capítulo 6, versículo 18. Eleazar morre, mas não come a carne de porco. Matatias, um homem velho, judeu piedoso, judeu que temia a Deus, Matatias diz em seu coração: cheguei a determinada idade e eu prefiro morrer como testemunha para os mais novos, mas eu não vou ceder a comer a carne do porco. Então Matatias é levado ao martírio. É levantado um homem com Judas Macabeus, da qual o seu sobrenome
E esse grupo de judeus que forma a evolução, nós vamos caminhando, vai se passando o tempo e chega aqui, nesses judeus que de repente agora estão querendo ser obrigados a comer a carne de porco. Para os judeus, comer carne de porco era algo profano, porque o porco, dentro da descrição dali que Deus impõe para Moisés passar para o seu povo, o porco está na lista dos animais impuros, porque tem casco fendidos, tem casco aberto, mas não rumina. O barulho que o porco solta é um grunhido. A característica do porco, ele chega a viver 20 anos, alguns chegam a chegar até a 100 quilos. O porco é um animal mamífero e onívoro, é um animal inteligente, é um animal bom de manuseio, mas é considerado impuro para os judeus. Mas dentro da característica daquilo que era proibido para os judeus não comerem a carne de porco, que era tido como algo profano, muitos judeus derramaram seu sangue para não romper com um projeto de santidade sobre sua vida. Dentro da descrição do porco, claro que a lei era formada naquele tempo, naquela época. No Novo Testamento Jesus vai dizer que não é impuro aquilo que entra, mas aquilo que sai do coração, mas naquela época era descrito como pecado grave, tanto que na descrição do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro tem uma visão de profecia da qual se nega comer carne de porco, que é algo impuro para os judeus. Então aquele povo, de repente ali, ele é impedido não comer a carne de porco, e da característica do porco, ele tem algo muito interessante para trazer da introdução, da leitura, para nosso meio e daqui o fim da pregação, porque o início é a introdução. O porco não tem coordenação motora para olhar para cima. E eu vou colocar nessa pregação a característica das pessoas espirituais e das pessoas carnais. As pessoas espirituais derramaram seu sangue por amor a Deus, mas não comeram a carne que é proibida. Por causa do porco? Não, porque tinha amor a Deus, e o amor leva a fidelidade, o amor leva ao derramamento do sangue, o amor leva até as últimas consequências. Não existe santidade sem amor, não existe santidade sem decisão, não existe santidade para pessoas que brigam com o amor de Deus. Santidade é algo sério. A palavra do Senhor fala em Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, a palavra fala: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. A palavra do Senhor fala em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. A palavra do Senhor fala em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, sede santo e irrepreensível aos vossos olhos. A palavra do Senhor fala em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. E vocês perceberam o que eu falei nesse último passagem aqui? A Bíblia está me dizendo que sem santidade ninguém verá a face de Deus. Ah, mas eu não concordo. São Jerônimo, dos primeiros padres da igreja, vai dizer: ignorar a Sagrada Escritura e ignorar o próprio Cristo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 130 e parágrafo 133. Coração dos que cursam teologia é a Sagrada Escritura. Nosso ensinamento da igreja vai apontar para entre três pilastras: Sagrado Magistério, Sagrada Tradição, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. Para o cristão, para o católico
oração da igreja. Não que eu leia a Bíblia para ser católico, eu sou católico porque eu leio a Bíblia, porque a Bíblia veio da igreja, eu sei que isso aí que eu vou entrar para você já sabe. Então hoje a Sagrada Escritura nos traz essa verdade. Hoje está se dizendo que no espaço de 8 dias, 7 filhos com a mãe morreram por amor a Deus. Qual é a grande preocupação de hoje? Aqueles homens, acompanhando o raciocínio do tema da pregação, e eu cheguei até aqui. Para se ter a fidelidade do último momento de negar a Deus, é preciso fazer um caminho com Deus. E você pode dizer assim: Jean, morrer e martírio por Deus é uma graça. Eu diria assim: eu concordo com você, mas ninguém receberá essa graça se não tiver um caminho com Deus. Para você perseverar, você tem que começar. Para começar, Santo Agostinho vai dizer: só se ama aquilo que conhece. Santo Tomás de Aquino vai dizer: aquilo que amamos nos dizem quem somos. Aquilo que amamos nos dizem quem somos. E hoje chamado hoje é buscar uma vida de fidelidade com Deus, que o tema proposto foi sobre a santidade todos os dias. Perseverar na santidade todos os dias é uma decisão. E vivemos em tempos onde a igreja era velha o emocionalismo. O guerreiro João começou a falar um pouco sobre isso. Antes de finalizar esse assunto, para entrar em outra parte, Santo Afonso Maria Gregório, que é santo bispo e doutor da igreja, ele vai falar assim. Primeiro ele escreve lá no livro Escola de Perfeição Cristã, eu dou a fonte, eu dou um olho. Ele vai dizer: o princípio da santidade consiste em amar a Deus. Bom. Depois ele vai falar assim, em outra passagem, outro escrito dele, ele vai dizer assim: alguns dizem, Santo Afonso Maria Gregório vai dizer, alguns dizem que a santidade consiste em rezar muito. Outras pessoas dizem que a santidade consiste em fazer muita penitência. E aí, sobre essa terceira resposta, ele escreve um livro e depois escreve um livro só sobre esse tema. A santidade consiste em unir nossa vontade à vontade de Deus. E aqui nessa noite, o caminho que é proposto para você é aprender a morrer com as suas vontades e abraçar a vontade de Deus. E você só abraça a vontade de Deus quando você passa a amar a Deus. E você só passa a buscar uma vida de fidelidade a Deus quando você ama a Deus. E você precisa entender hoje que amor não é sentimentalismo. Amor não é coração no WhatsApp. Amor não é uma palavra da boca lá fora. Amor é decisão. Amor é ação. Amor é consistência
também não fez. Então o olhar impotente de Deus é como dois olhos penetrantes de fogo, que Ele consegue olhar dentro do nosso interior, consegue olhar dentro da nossa memória, antes da gente pensar, antes da gente agir. A palavra do Senhor fala no profeta Jeremias, aí no capítulo 1, versículo 5, que diz: antes mesmo do nascimento já te conhecia, antes que no seio fosse aumentada, tinha te consagrado profeta das nações. O olhar onipotente de Deus, Ele já te via da eternidade, Ele já te via no ventre da tua mãe, Ele já havia te escolhido, Ele já havia traçado um projeto sobre tua vida, Ele já havia te escolhido. A palavra do Senhor fala no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu na eternidade, no erro, antes de você nascer, para você ser santo. Hoje eu vou soltar outra fonte, hoje eu estou bonzinho. Santa Catarina de Sena, no livro O Diálogo, vai dizer que Deus ele liberou a santidade para todas as vocações. Todas as vocações são chamadas a santidade. A santidade é para o sacerdote, a santidade é para o religioso, a santidade é para os casados, a santidade é para os jovens, a santidade é para os velhos, a santidade é para todos que escolheram amar a Deus, renunciar ao homem velho, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17, que diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou que era mesmo que nos fez novo. Eu estou vendo aqui pessoas que decidiram em Deus ser nova criatura para a glória dele, e é para ele que uma salva de palmas calorosa nessa noite. Cada pessoa que está aqui hoje não escolheu vir dessa vida. Deus ele te escolheu na eternidade. Deus ele tem um projeto sobre a tua vida. É preciso que você acredite que Deus tem um projeto sobre a tua vida. É preciso que homens e mulheres sejam destinados a abandonar o homem velho e a mulher velha. É preciso que tome postura de santidade. Santa Catarina de Sena vai dizer: jovens, se você for aquilo que Deus quer para ti, você incendiaria o mundo. Eu não estou vendo o mundo pegar fogo, então a gente não foi o que Deus quer. O chamado de Deus é para abandonar o pecado. Não existe santidade no capítulo pecado. Santa Teresa d'Ávila, santa, doutora da igreja, mística, espanhola, do século XVI, da linha dos santos e doutores da igreja, foram 36 santos e doutores, foram 32 santos doutores, 4 mulheres doutoras da igreja. Santa Teresa d'Ávila, doutora em oração, mística, ela vai dizer: dá um imenso prazer e alegria ao demônio quem serve a Deus em estado de pecado mortal. Santa Teresa d'Ávila, meu irmão, se quiser pesquisar, você é bom lá. Dá um imenso alegria ao demônio quem serve a Deus em estado de pecado mortal. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Eclesiastes capítulo 21, no versículo 3, foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 8, vai dizer assim: não adicione o segundo pecado ao primeiro, pois vendo que por um só não ficará sem ser impune. Eclesiastes capítulo 7, versículo 40 vai dizer: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12 diz: ainda não tende resistido na luta do pecado até o sangue. Profeta Isaías capítulo 59, no versículo 2, o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Catecismo da Igreja Católica para 1857 te explica o que é pecado mortal. Catecismo da Igreja Católica para 1862 te explica o que é pecado venial. Catecismo da Igreja Católica para 1858 vai explicar da divindade do Filho Pródigo e usar como exemplo para o pecado e para ter um estudo mais profundo. Catecismo da Igreja Católica para 1854, pecado mortal, pecado venial. Santo Agostinho vai dizer assim: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da tua alegria. O apóstolo São Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você aqui entrou em estado de pecado mortal, o Senhor que te quer no estado da graça para a glória de Deus, e é para o nosso Senhor Jesus
pessoa morreu para não comer carne de porco. Outra pessoa foi arrancada a pele da cabeça, foi cortado a língua, foi desfigurado os membros, mas disse: não, eu sou de Cristo, não abro mão. Da noite para o dia, caiu do céu. Houve uma história, caminharam com Deus, foram fiel a Deus, disseram não ao pecado, não, eu não bebo, não vou da castidade, não, eu não olho pornografia, não, eu não jogo buia, não, eu tiro foto sem camisa, não, eu não vou com biquíni na praia, não, eu não uso short curto, não ao pecado, porque eu tomei a decisão de servir a Deus, não vou ao demônio. O não para Deus é quando você aceita o pecado, e o sim para o demônio é quando você aceita o pecado. Santidade e pecado não combinam. Pode vir o derramamento do Espírito Santo, pode vir todo mundo repousar aqui, pode vir todo mundo orar em língua como foi antes, apóstolo capítulo 2, pode todo mundo orar em língua e cantaria lavaçu e lavadai, pode vir aqui o Pentecoste. Se você não se decidir, nada adianta, porque São João da Cruz, um grande místico, doutor da igreja, vai dizer que no primeiro amor, tem que começar a ouvir agora, no primeiro amor, Deus carrega no colo. São João da Cruz vai esquecer, vai dizer assim: Deus carrega no colo por um período de tempo, depois coloca no chão para caminhar com suas próprias pernas. Deus vai querer que você caminhe com suas pernas. Deus vai querer que tu prove teu amor para Ele. E provar amor para Deus é dizer: sim, Senhor, estou submisso à tua vontade. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 38, e Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Duas passagens que dizem: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015. O caminho da santidade passa pela cruz. Olha, não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Logo, São Francisco de Sales, nos Autógrafos da Afonso, quem gosta de livro, compra livro. Ele escreve um chamado Tratado do Amor de Deus. E ele vai dizer assim: lá no céu é impossível que a gente tenha tristeza. Mas se houver algum momento de tristeza, ele vai dizer: perdi tempo na terra e não progredi no amor a Deus. O que é o progresso no amor a Deus? Depois que a pessoa morre, ela vai ser julgada e ela não tem mais como progredir amor a Deus. Mas enquanto ela tem vida aqui na terra, a vida que ela vai desenvolvendo com Deus, ela vai amando a Deus. E materialmente, para que a gente entenda melhor, é como se a gente subisse uma escada no campo espiritual. São João da Cruz chama o cume do Monte Santo. Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior e as Moradas. E aí cada santo tem uma visão espiritual. E para que cada pessoa ela consiga chegar ao cume do Monte Santo, aquilo que Santa Apóstolo dizia, o perfeito amor e união com Deus, a qual cada um de nós é como se tivesse 7 moradas, a perfeita união com Deus, todo mundo é chamado, não é só para Santa Apóstolo não. É preciso que a gente vá trilhando aquele caminho com Deus. Santa Teresa d'Ávila diz: a maioria dos cristãos naquela época não passa da terceira morada. No tempo de Santa Teresa d'Ávila, na 4ª e 5ª morada, a alma começa a adentrar no campo espiritual, começa a ter uma experiência mística com Deus pelo grau espiritual que vai crescendo. Hoje a galera não sai, não sei se está na primeira ainda, não abandonou o pecado mortal. Aí eu amo tanto a Deus, ou é de ser católico, todo mundo falando aqui, eu fiquei pensando, é de ser católico, aí é foto sem camisa, vai pra praia com biquíni. Ai, que radicalismo, é para que esse fanatismo? Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: se o mundo te abraçou, você traiu Jesus. Não precisa ser grosso, não precisa falar mal de ninguém, não precisa odiar ninguém, não precisa maltratar ninguém. Mas se você quiser ser amigo de todo mundo, fazer vontade de todo mundo, você traiu Jesus. Quem falou isso, Jean? Não, eu sou autor da passagem bíblica. Tiago, capítulo 4, versículo 4 fala: adúlteros, todo aquele que se diz amigo do mundo se opõe como inimigo de Deus. Jesus falou o quê? Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprimentá-la. Então Jesus não
teologia da libertação, né? Não vou nem entrar nessa área agora que não é do tema. Uma vida material melhor, uma vida. Vamos, que é que eu vejo uma pessoa falar? Vamos ser uma pessoa melhor. Melhor para quem? São João Maria Vindeira agora, o padroeiro sacerdote vai dizer que teu público sejam os anjos, os santos, Jesus e a Virgem Maria, só. Uma vez que você se decide a tomar decisões de abandonar o homem velho e a mulher velha, decisões de caminhar para Deus, aqui não estou falando de pessoas que vão caminhar não vai cair. Eu particularmente foi um homem girava um bom período da minha vida, caí bastante, recaí bastante. Às vezes a pessoa pensa bonito, olha aquele menino que largou droga. Não, gente, foi assim, não, foi um processo, foi logo um tempo, foi logo um ano, parava, voltava. Não pode cheirar? Pode cheirar. Não pode fumar? Pode fumar. Não pode ir para a festa? Vai para a festa. Foi um processo, mas Deus colocou no meu coração uma coisa. Minha decisão, por Deus, eu não abro mão. Aí muitas vezes a gente fica muito preso aquilo que ele acha, aquilo que ela acha. Aí eu estou sozinho, mas a opinião, você é livre pelas suas escolhas, toda sua escolha tem consequência. Ninguém está te obrigando a pecar, o caminho para o céu é isso aí. E a fidelidade de Sete que morreu, de muitos da igreja, não falhou. Para chegar, está entendendo a pregação, gente? Para chegar a esse patamar de morrer por amor a Deus, houve um caminho de santidade que se foi progredindo, para chegar uma hora, Deus honra o seu, a sua, que caminhou com ele. E aí às vezes as pessoas falam assim, mas e a misericórdia de Deus? Não existe, eu concordo, existe a misericórdia de Deus, só que a gente não pode abrir a Bíblia e ficar selecionando passagem. Essa eu quero, essa eu não gosto. Essa eu quero, essa eu não gosto. Essa é boa, essa é boa. Essa aqui. Católicos, é para a gente abraçar como um todo. Você está enganando a si mesmo. Se a Sagrada Escritura está dizendo, a Sagrada Escritura não, vamos falar do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035. Aqueles que morrem no estado de um só pecado mortal, após sua morte, desce imediatamente no inferno. Eu estou inventando? É por isso que eu acompanho vocês a voltar. Aquele que morre um só, não é 2, não é 4, não é 6, nem é 10, nem 15, é um. Após sua morte, desce imediatamente no inferno. Aí eu vou dizer assim, não, o catecismo aqui é muito radical, eu acho que Deus ele vai olhar para mim. Veja, 2025 anos de história, o santo, o catecismo, o código do direito canônico, os documentos da igreja, e de repente o cuidado. A Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás é o pai da mentira. E de repente a gente acha que Deus ele vai se converter ao homem e não o homem vai se converter a Deus. É a teologia do aceitismo, mas não é a teologia. Veja, às vezes a pessoa usa como pretexto muitos pecadores que amaram a Deus. Mas Jesus, ele perdoou o filho pródigo. Mas Jesus perdoou a mulher pecadora. Mas Jesus perdoou Zaqueu. Eu concordo, não está errado não. Agora, pense comigo. Cite para mim, que eu rasgo minha Bíblia aqui no meio do mundo, um pecador que andou com Jesus e puxou a mesma coisa. Tem? Tem, igreja? Tem um pecador que andou com Jesus na coisa? Andou com Jesus no mudou de vida? Então a coisa é o seguinte: Deus ama o pecador, mas para ele não abandonar a vida de pecado. E ele estava avançando na graça de Deus para a salva de palma. Me aponta aí qual foi o pecador que andou com Jesus. Zaqueu, desce, olha a salvação de tua casa. A palavra fala que Zaqueu disse: vou dividir meus bens, e aquele que eu roubei vou dar 4 vezes mais. Zaqueu faliu. Perdeu tudo. Maria Madalena era uma prostituta. Jesus expulsou 7 demônios. Maria Madalena virou santa. A Sagrada Escritura não fala para você prostituta. A mulher
a última passagem do Evangelho, Jesus falou assim: vai, não peque mais. Não vai continuar, eu te amo. Não vi isso não. Então assim, é o seguinte: pecar não é o problema da noite. Repita comigo: pecar não é o problema da noite. Todo mundo cai. Eu caio, vocês caem comigo. Eu caio, vocês caem, é brincadeira. Todo mundo peca, todo mundo é humano, todo mundo tem fraqueza. Não estou apontando a fraqueza de ninguém, que eu tenho uma filha, Deus sabe, o Pai também sabe. Onde é que está a palavra-chave? Cair no pecado, não ficar no pecado. Cair no pecado e se arrepender. Cair no pecado e em direção ao Padre confessar e voltar. Eu caí 10 vezes, confessa 11. Eu caí 100 vezes, confessa 101. Eu caí 1000, confessa 1001. Aí você está lutando. Onde é isso? Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força e são os violentos que a conquista. Violento por quem? Contra os outros? Não, violento contra você. Gálatas capítulo 5 vai distinguir as obras do Espírito, as obras da carne. As obras do Espírito, as obras da carne. Pega ali Gálatas capítulo 5, as obras da carne: fornicação, todo mundo já sabe, fornicação, impureza, libertinagem, vaidade, fofoca, bebedeira, todo mundo já sabe, eu acho, né? Todo mundo já sabe. Depois no finalzinho, o que é que a Bíblia diz lá? Aqueles que a praticam, previno como já os preveni. Quem pratica essas obras não herdarão o reino do céu. A Bíblia está aqui. Anota aí, Gálatas capítulo 5. Valeu direitinho, no finalzinho. Aí fala assim: aqueles que a praticam não herdarão do céu. Jesus está dizendo para você, porque você pecou, você não vai do céu? Não. Jesus está falando que você caiu lá, ficou tanto. Aqui a lama está tão boa. Aí eu recebo. Porque cair é humano. Eu caio, todo mundo cai. Quer dizer, dois amigos, todo mundo cai, né? Bom, mas eu caio, eu levanto e continuo caminhando. Eu posso fraquejar, você pode fraquejar, mas o chamado à santidade é lutar contra o pecado. Ser santo, lutar contra o pecado todos os dias. Como é que a pessoa faz um projeto de santidade todos os dias? Lutar contra o pecado todos os dias. Outra parte interessante: número 2, para você começar a ter uma vida de intimidade com Deus, é preciso que você ande como homem de Deus, ande como mulher de Deus. Não estou achando ninguém que testemunho para mim esse ano. Ande sozinho. A palavra do Senhor fala em Salmo, no capítulo 1, no versículo 1, que diz: não se assentai com os zombadores, nem se agrupai na mesa dos escarnecedores. Ali 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, São Paulo fala assim, primeiro ele fala assim: não vos enganeis, mas companhias corrompem bom costume. Então a Bíblia está me dizendo que eu estou tendo um projeto de santidade, eu tenho um projeto de mudança de vida, eu tenho um projeto para amar a Deus, eu tenho um projeto para abandonar o homem velho, eu tenho um projeto para abandonar a mulher velha, eu tenho que andar com pessoas que me puxem para frente, eu tenho que andar com pessoas que caminham do meu lado, mas pessoas que me puxam para trás. Eu tenho que fazer a escolha, ou buscar o céu, como citei, de Hebreus capítulo 2, versículo 14, para contemplar a face de Deus, ou eu vou dar espaço para as amizades? As amizades estão roubando o lugar que é de Deus. No espaço de um dia, 7 filhos e uma mulher morreu. 8 pessoas morreram para não negar Jesus. Qual é a grande preocupação de nossa atualidade? Nem falei do futuro, vou chegar no futuro. Pessoas negam Jesus pelo jogo de bola. Oh, gente, minha gente. O catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 1003 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2143, catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2143, vai dizer que aquele que falta uma missa ao domingo está sob julgo de pecado mortal. Faltou missa? Pecado mortal. Faltou celebração? Pecado mortal. Pecado mortal, rompeu a amizade com Deus. Rompeu a amizade com Deus, não pode comungar. Não pode comungar, pode perder a condenação. Onde é que tu viu isso, Jean?
A Bíblia está dizendo: quem não comunga, quem não come a carne, não bebe o sangue, não terá vida eterna. Acompanhando o raciocínio de Deus, a pregação começou a pesar um pouco para eu sair. Acompanhando o raciocínio de Deus, é o seguinte: Jesus está falando que seu estado de vida está lhe privando de comungar Jesus. A Bíblia, a Sagrada Escritura: quem não come minha carne, não bebe o sangue, não herdará o reino do céu. Está dizendo que a pessoa precisa buscar ter uma reflexão, analisar seu modo de vida e começar a repensar, para começar a comungar, porque a Eucaristia é o alimento para o cristão. E agora eu vou para outra parte da pregação que está se aproximando da parte final. No espaço de 7 dias, 8 pessoas morreram de martírio. Bom, falei sobre o pecado. Bom, agora vamos acompanhar aqui. A Sagrada Escritura fala em Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Estevão estava para ser apedrejado, seu rosto transfigurou como um anjo. Estevão olhou para o céu, viu à direita de Deus Pai o Filho do Homem com a coroa para coroá-lo do martírio. O que aconteceu com Estevão? Ia morrer apedrejado. Estevão tomou pedrada na cara, mas não negou a Jesus. A palavra do Senhor fala que o apóstolo São Paulo tomou uma decepada, perdeu o pescoço, mas não negou Jesus. A palavra, o ensinamento da igreja vai dizer: Santa Bárbara foi decapitada, mas não negou Jesus. São Bartolomeu foi esfolado vivo, mas não negou Jesus. São Pedro crucificado de cabeça para baixo. Santo André foi crucificado em forma de X. São Policarpo de Esvina foi queimado vivo. E essas pessoas foram fiel até a morte. E a minha pergunta é: santos na história da igreja morreram, mas não negou Jesus? Tem pessoa negando Jesus por causa de um short, tem pessoa negando Jesus por causa de um biquíni, tem pessoa negando Jesus por causa de um domingo jogando bola para não vir na Eucaristia, tem pessoas negando Jesus por causa de qualquer coisa, e ainda não cheguei à parte do martírio. A minha preocupação nessa noite é: a perseguição ao cristão já está decretada. Não sei como anda a vida de vocês de acordo com essas pesquisas. A gente vai chegar num período que não teremos Eucaristia, não teremos missa, não teremos confissão, não teremos mais oportunidade. Cristão vai ser perseguido. Tem coisa que eu não posso falar que eu vou botar no YouTube, mas ninguém é bobo, todo mundo está vendo. Vai chegar um tempo que a palavra fala. Papa João Paulo II, ele profetizava que a igreja começou com 12 e voltará a ser com 12. Defender a verdade. São Cirilo de Alexandria vai dizer: eu não sou digno de ser chamado católico se eu não defender minha fé publicamente. São João Paulo II dizia: devemos defender a verdade, mesmo que voltemos a ser somente 12. Santa Joana d'Arc diz: defende o que é certo. Se isso te faltar o dom da fortaleza, pede a Deus que Ele te dá a graça. Defende o que é certo. Hoje eu quero que tu saia daqui. A verdade é a verdade. Que você viva, que você não viva, que você acredite, que você não acredite, mas isso não vai mudar. O catecismo da Igreja Católica, parágrafo 851, 851 vai dizer: Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias, capítulo 4, versículo 6: meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas e a ignorância? Cuidado. Existe dois tipos de ignorância no catecismo. Você não lê o catecismo? Um tipo de ignorância, ela é vencível. Qual é a ignorância? Aquela que a pessoa tem a mente rude de... Já viu a pessoa que não entra? Abre o buraco aí, não entra. Essa ignorância, ela existe uma possibilidade de ser absolvida por Deus. Estou vendo um monte de gente inteligente aqui, então...
A outro tipo de ignorância é o vencível. Aquele que Deus dá a oportunidade de conhecer a verdade, você não quer. Então tem pessoas que falam assim, eu não vou ler muito não, porque quanto mais a gente lê, mais a gente conhece. E aí a gente sabendo, a gente pode pecar. Esse tipo de ignorância é porque você quer. E não tem como tapear Deus não, tá? Então, vamos procurar conhecer a verdade. Deus, Ele tem um jeito de amar seus filhos de uma maneira, às vezes, que é preciso que ele tenha um grau espiritual um pouco elevado para compreender. Santa Gema Galgani, alguém fala Santa Gema Galgani? Santa Gema Galgani, ela mística, que ela sonhava entrar para o religioso. Jesus aparecia para Santa Gema Galgani, e porque Jesus amava muito Santa Gema Galgani, colocava a coroa de espinho 1 hora na sua cabeça por dia. Quando Jesus olhava que a coroa de espinho estava padecendo um sofrimento, Jesus tirava Gema, ou para nós, Santa Gema olhava para Jesus e falou: Jesus, tu me ama, mas não é porque Gema, deixa-me sofrer por amor. Conclusão, Santa Gema Galgani vai dizer: não tem como olhar para Jesus crucificado e não querer sofrer por ele. Santa Faustina, no dia que Deus não mandava sofrimento para ela, ela dizia assim: Jesus me esqueceu. São Francisco de Assis encontraram com o estigma de Cristo caído no chão. Então perguntaram a Francisco: Francisco, por que está aqui sentindo? Não sente a dor? Só agora senti a dor porque tu falou comigo. Porque no fundo só temos a dor para ofertar a Deus. E o número foi o santo. Porque o caminho da purificação é o caminho da cruz. Claro, Deus vai dar para cada um conforme a gente suporta, conforme a gente quer crescer no amor a Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que o amor a Deus se resume em aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus às vezes vem com a doença. A vontade de Deus às vezes vem com sofrimento. A vontade de Deus às vezes vem com situações difíceis. E foi aquilo que eu citei de Santa Cruz Maria de Ligório. Nossa vontade é unir nossa vontade com a de Deus. Foi aquilo que viveu João Batista, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30, que ele cresça, eu diminua. Para ser santo é indispensável. Santa Afonso resumiu, hein? Santa Afonso falou assim: para alguns, santidade consistia numa vida profunda de oração. É bom também, vou chegar na parte da oração. Para outros, santidade consiste em rezar muito. Para uns, santidade consiste em fazer muita penitência. Eu concluo então, Santa Afonso vai dizer: santidade consiste em aceitar a vontade de Deus. Depois ele escreve um livro chamado Tratado das Nossas Conformidades com a Conformidade de Deus. O que é isso? Morri para a minha vontade, aceita a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você pegue a cruz. A vontade de Deus é que você aceite a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você morra no pecado. A vontade de Deus é que você seja santo. A vontade de Deus é que você lute todos os dias. A vontade de Deus é que você não desista. A vontade de Deus é que você saia daqui com um propósito, com um projeto, com uma decisão de abandonar tudo que te afasta de Deus e que se afastar de você, porque você, enquanto tem vida, tem a oportunidade de provar que o amor não é só uma palavra, é com a vida, é com a vida, é com a vida. Sua vida prova que você ama a Deus. Suas palavras são só palavras. Então, a partir de hoje, jovens, mais velhos, seja lá que esteja estudando, seja lá que vamos estudar pelo YouTube depois, Deus tem um chamado para cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, a vida é passageira, célula passa, festa passa, bebida passa, tudo passa, mas a palavra do Evangelho é certeira, a palavra do Evangelho é fiel, a palavra do seu Evangelho hoje nos convida a revisar céus e terra
O olho jogaram João, mas não negou a Deus. Isso não é força, não é a pessoa que quer, não. Ele construiu essa história. 90 anos de correr atrás, 90 anos de sofrimento, 90 anos de aceitar a vontade de Deus, 90 anos de penitência, 90 anos de Eucaristia, 90 anos de jejum, 90 anos de confissão, 90 anos de Santo Rosário, 90 anos de Eucaristia, 90 anos de correr atrás, 90 anos caindo, levantando, pedindo perdão. Ouve da Sagrada Escritura 2 exemplos, e a gente acabou de ver na sexta-feira santa, Judas, Pedro. Quando Deus pecou, Judas traiu Jesus, Judas foi para um caminho de desespero, Judas não confiou na misericórdia. Amanhã, hoje, festa da misericórdia. Se Judas fosse a Jesus, Jesus perdoaria. Pedro também negou Jesus. Lá no livro Legendário, outro livro, já tem 50 livros, você não vai ter gosto, mas eu estou aceitando presente. No livro Legendário diz que Pedro foi para uma caverna, chorou tanto que seu rosto formou uma linha e Deus, e alcançou de Deus o perdão. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, recebeu o Espírito Santo, começou a falar, cantaria lá baixo e vamos para a bandai. Ele orou, e ali Pedro orou, e quando ele pregou, 3.000 pessoas foram convertidas. Foi pela força de Pedro? Não. Pedro sofreu, Pedro pegou, Pedro caiu, Pedro se arrependeu, Pedro correu atrás, Pedro pegou, Pedro converteu. A sombra de Pedro passava, curava. Quando a mulher lia, vocês prestou atenção? A sombra de Pedro passava e curava os enfermos, e curava aqueles que estavam com espírito maligno. Desses espíritos malignos, provavelmente tinha pessoas possessas. Com a sombra de Pedro passava, o demônio caia fora. O demônio não tem medo do que você fala, o demônio não tem medo de camisa de santo, o demônio não tem. O demônio não tem medo daquilo que a gente fala, o demônio tem medo daquilo que você vê. O demônio tem medo de como é a tua vida em casa, o teu pai de boa, a mãe do irmão. É difícil fazer o que? Nós temos que lutar. Santidade é isso. Mas você me disse, não sei se você não gosta, mas santidade é isso. Santidade é o caminho do sofrimento. Santidade é aceitar a vontade de Deus. Santidade é dizer, eu nunca vou desistir, como eu já caí, como posso cair. Eu posso garantir a alguém que eu posso cair no pecado? Não! Mas a experiência que eu tive com Deus ela foi verdadeira, eu posso garantir, eu nunca mais desisto. Isso aqui nada vale a pena, mas eu quero o céu. Sou cidadão do céu. Eu quero habitar no céu. Quero contemplar a face da glória. Me chamam de fanático, me chama de doido, me chama de louco. Eu gosto de me chamar de fanático, o caminho está certo. Estou caminhando no caminho certo. Me chama de fanático, doido, glória e língua. O caminho é esse aqui. Não quero agradar ninguém, quero agradar Jesus. Quero ser de Jesus. Quando eu era do mundo, eu passava nessa vigília mesmo aqui, ele diz, rapaz, hoje estou de pé, não vai dar para mim não. Depois Deus me deu uma cajadada na costela. Eu lembrei, eu ia 6 dias vou malhar. 6 dias. Cocaína na cachaça, cocaína na cachaça. Fumar maconha pro povo andando. Muito doido. Para Jesus não posso ficar doido? Posso. Eu era doido pro mundo, posso ir para Jesus. A gente puder para Deus se encolhe. A gente puder para Deus diz não. A gente puder para Deus ter vergonha. Mas na hora do seu encolhetinho no sofá na sua casa, na hora de dormir, porque não tem vergonha de pecar, tem que ter vergonha de pecar, tem que ter vergonha dessas coisas. Você pode estar escondido de mim, daquele, daquela, mas no teu julgamento, Deus deu muito glória a Paulo, vai dizer que nossa mente era aberta e tudo que a gente pensou ficar exposto no céu. Já pensou? Tudo que você pensou, tudo que você viveu, tudo que você esconde, você vai chegar para você abraçar. Ótima pregação na cabeça miserável de Deus. No céu Deus vai ver. Tudo que a gente pensou ao longo da nossa vida, Glória a Paulo vai escrever, ela deu um testemunho, né? Outro livro já estou citando. Glória a Paulo vai dizer que tudo que a gente pensou ao longo da nossa vida vai ser um campo aberto para o julgamento. 12 anciões significando os 12 a do livro de Israel. Não vou entrar nessa parte também não. Vai julgar junto com Deus. Tudo que você pensou vai estar exposto. Então mas eu penso assim, eu vou enganar a Lídia, aquele cara ali, eu odeio o Senhor. Aí depois eu chego aqui, entra aqui, ai meu Deus, eu te amo, meu Deus. Você está sendo falso com Deus, Deus vai mostrar. Eu quero que você tudo mal, porque essa pregação é sempre assim. Vá pensar.
vá pensar, vá se confessar. Oxe, o Código do Direito Canônico, no parágrafo 1250 a 1253, vai falar que católico come carne de sexta-feira. A minha vida é gente comendo carne de sexta-feira. Gente, tem coisa que o marido não está falando mais. É o Código de Direito Canônico, você tem documento, procura. Tem dinheiro para comprar celular, tem dinheiro para comprar o que não presta, não tem dinheiro para comprar livro, nem catecismo, nem Bíblia. A estatística fala que o homem passa de 12 a 14 horas por dia no celular. Você quer dizer que você tem tempo de rezar um rosário? O rosário é muito grande, gente. Ninguém começou com o toque da montanha, não. Reza um terço, depois passa a rezar 8, depois você reza 4. Eu rezo um rosário por dia, sou melhor que vocês, não, que rezar 8. Eu quero o céu, você não quer, não? Está pensando que o céu está aqui? A vida é isso. Vocês pensam que a minha vida é fácil? Olha que eu não sou santo, sou um cachorro. Eu sei que eu sou um cachorro, o padre que sabe que sou eu. Não estou dizendo que eu sou bom aqui, não. Eu estou falando que eu aprendi a aceitar a verdade. Ela não se maqueia, ela se enfrenta. Ela se maqueia, se enfrenta. A verdade é essa. Cada um de nós tem um pecado. Aí vocês falam assim, eu tenho um nojo daquele cara que bebe. Quando o homem foi pecado ali no livro de Gênesis, fala, capítulo 3 principalmente, Adão e Eva caiu no pecado. Cada homem, cada mulher, cada ser humano tem uma inclinação ao pecado. Um é para fofoca, outro é para inveja, outro é para preguiça, outro é para ira, outro é para pornografia, outro é para homossexualismo. Cada pessoa tem inclinação. Então, e São Vicente de Ferro, dentro dos estudos dos santos da igreja, vai dizer que ele é conhecido como o 8º homem do Apocalipse. Ele tem uma passagem. 2020 eu vi essa passagem, até hoje eu guardo como um troféu. São Vicente de Ferro fala assim: no final dos tempos, Deus vai julgar os teus pecados, não o pecado do teu irmão. A partir daquele dia, eu estou pregando uma verdade, aceito a verdade de quem quer, eu prego a verdade e vivo ela abaixo da vida de ninguém. Você é livre, você aceita o que eu estou falando, se você quiser, se não quiser também eu te amo da mesma forma. Deus te abençoe. Mas Deus vai pedir conta dos meus pecados. Disso depende a minha salvação. Disso ninguém pode fugir. São Francisco de Assis chamava a morte de a irmã morte. Santo Afonso Maria Ligório escreve um livro, outro livro, já citei 50 aqui, chama Preparação para a Morte. Confesso, mudou minha vida. Confesso, mudou minha vida. Você não pode fugir da hora da morte. Você não sabe quando vai morrer. Não adianta dizer assim, não pode ser assunto. Você um dia vai ter que prestar conta a Deus. Não sabe a hora. Aí Santo Afonso Maria Ligório fala assim, 3 passagens que eu gosto dele, fala assim: homem, tu é pó e cinza, não quero que se orgulhe. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz: viemos do pó e por aí tornaremos. A gente veio do pó. Na verdade, a gente é um monte de miséria. A gente é podre por dentro. Para de tapar o sol com a peneira. Você aguenta chegar perto de uma pessoa que faleceu 8 dias? Não, ali é você. Ali é eu. Está se orgulhando de quem? Jesus, Deus, segundo a pessoa da Trindade. Abaixa a palavra para o discípulo. Meu Deus, aquilo para minha cabeça é um escândalo. Eu não fico pensando nessas coisas. Jesus todo flagelado. O profeta Isaías, capítulo finalzinho 52, princípio do capítulo 53, fala: Jesus no alto da cruz, perto de morrer pelo Pai, perdoai porque não sabe o que fazem. Eu fico assim, não tem que pegar para mim, como assim não sabe o que está fazendo? É testemunho. Você deve perdoar as pessoas, não porque as pessoas merecem, mas ele merece. O segredo de ser santo, o segredo de melhorar de vida, o segredo de crescer na fé é tirar o olho do campo material, é tirar o olho das pessoas e olhar somente para Deus, o olhar para a cruz, o olhar para o perfeito. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1365, vai dizer que o mesmo Cristo que estava presente na cruz é aquele que se faz presente na Eucaristia. Na cruz, venerar, na Eucaristia, adorar. Na cruz, eu lembro que ele fez por mim. Na Eucaristia, Deus vivo materializado para eu adorar e contemplar o Deus. Então, às vezes a gente tem até a ideia: eu vou estudar a música evangélica, porque o Deus é o mesmo. Eu falo: o meu Deus é Eucaristia, o Deus está, mata, chupa essa manga. O meu Deus está na Eucaristia. Para com essa bestagem se misturar com o evangélico. Você vai começar a ter indiferença com Nossa Senhora. Você vai começar a entrar no
40.000 seitas protestantes, a pregação não é só, vou entrar nessa área também, mas você tem que seguir na linha reta. Candomblé não, evangélico não, sou católico raiz, sigo por aqui, não gosto de punha, não gosto de pornografia, não aceito, tenho fraqueza, mas a partir de hoje eu vou começar a lutar, tenho um projeto de mudança, vou chegar em casa, essa roupa não combina com a Nossa Senhora, não combina para mim, toca fogo nisso, Deus vai te dando a graça, você vai sofrendo, vai ficando difícil, Deus vai honrando tua fé, amanhã você vai ficando forte, com um dia você perdega, com uma semana você caminha, com um mês você está correndo, Deus vai te dando graça, você tropeça, cai, com um ano você olha para o espelho e não se reconhece mais, porque você decidiu um dia. É isso aí. Não tem muita coisa para contar mais. Caminhe para Deus, minha gente, porque nossa igreja está sendo perseguida. Nosso cristianismo está sendo atacado. O sistema vai querer arrancar Jesus da tua vida, da tua casa, do teu coração, do teu ensinamento. Eu não sei o que eu posso falar, né? Mas eu vou dar piada aqui. Tal coisa se infiltrou dentro da igreja católica para roubar a tua fé. Aprenda a ler, aprenda a se informar. A Jean não sei ler, dá uma moral para a Jean, se inscreve no canal do YouTube. Pregação boa lá. Você não pode ler, assiste pregação. Você não pode ler, escuta, gente. Assiste padres bom, bispo bom. Não gosto de você, Jean. Para mim tudo bem. Procure padre, procure bispo, procure pessoas capacitadas. Tem coisa que não dá para nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então Deus te deixa livre. Então eu fico observando certa atitude da gente católico, que essa atitude da gente é uma atitude de uma pessoa pagã. Desculpa. Então a pessoa está lá, terça-feira à noite, brincando no carnaval, com careta, com a roupa que o diabo fez. No dia de quarta-feira, converteu, porque ele é evangélico, os outros amém. Bate o microfone na cara. Poxa, que negócio é esse? Gente, o que é isso? Você não está testemunhando ninguém, não. É por isso que o povo lá fora não quer vir para aqui, porque a gente dá um péssimo exemplo. A gente não testemunha a nossa fé. A gente só pensa em brincadeira. Tem gente que parece que vai fazer 40 anos e não perdeu a infância, só pensa em brincadeira. Tudo é piada, tudo é dar risada. Amadurece. Precisamos ter maturidade espiritual para quando chegar o tempo da prova, não eu com minha força humana, Deus vai me honrar, Deus vai me sustentar. Mas para isso, a leitura aqui de hoje, você está entendendo? Para esses povos chegarem e morrer no dia, houve um caminho de santidade com Deus para que Deus honrasse. E se eu morresse hoje, se vocês morressem hoje, esse caminho de santidade que você está trilhando, está acontecendo? Se vocês morressem agora, e Jesus fala assim: eu quero te fazer uma pergunta, por que você deve entrar no céu? O que você responderia para Deus? Aí você falou assim: eu nunca pensei. E eu te respondo assim: quem que te garante que ele vai morrer hoje ou não? Não está no nosso socorro. Então assim, Deus é misericordioso e amoroso com cada um de nós. Não quer dizer que a vida do cristão é só sofrer, é só apanhar. Não é isso que eu quero passar para vocês. Eu estou pregando uma pregação inteligente, para gente inteligente, com maturidade espiritual. Nossa esperança está na salvação eterna. Céus e terra passará, mas a palavra de Deus não passará. Essa vida aqui um dia vai passar. É preciso que a gente aceite isso. Um dia eu vou ter que morrer. É tanto que às vezes a gente faz plano, tanto que o São João, quando era todo mundo, levava um ano planejando. 3 dias, acabou. É para você entender que eu e você não foi criado para esse mundo. A gente não foi criado com isso aqui. Deus não criou a gente com isso aqui, não. Deus criou a gente no céu. Deus criou a gente com uma alegria que não passa. Deus criou a gente com uma alegria que a gente não conhece. E por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente ainda não tem uma vida com Deus. E à medida que você for fazendo jejum, for fazendo oração, for fazendo penitência, você vai dando uma abertura para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Você vai tendo um novo olhar, você vai tendo um novo comportar, você vai ter um novo sustento, você vai ter uma nova fé, você vai ter uma nova alegria que você não vai conseguir explicar para ninguém. Quando eu entrei aqui hoje, aqui foi o terceiro lugar que eu adorei Jesus hoje. Parecia um magnetismo, eu vim aqui, não queria sair mais daqui. Vontade de me preencher de Deus, vontade de me abandonar no sacrário, vontade de orar em língua
E olha, São José Maria Escrivá tem uma passagem no corpo que eu fico assim. Ele vai dizer assim: se eu fazer missão, tem que ser paulada. Coisa de São José Maria Escrivá. Por que o santo falava essas coisas? Ele quer falar de paulada, ele entendeu. A igreja fala que houve aproximadamente cerca de 20 mil santos canonizados na história da igreja. A igreja afirma que esses santos estão no céu. Ora, inteligente nós somos para pensar assim: se eles estão no céu, eu também quero ir. Então os testemunhos deles falam. Qual deles teve vida tranquila nessa terra? Mas no momento que você vai abraçar a sua cruz, no momento que você começar a lutar por amor a Deus, Deus vai te dar alegria que você não vai conseguir explicar. Deus vai te dar certezas que você não vai conseguir explicar. Deus vai te dar sustento que você não vai conseguir explicar. Eu não busco a Deus pelos milagres de Deus, mas Deus de vez em quando Ele vem me visitar. Eu não busco a Deus pelas coisas passageiras, mas de vez em quando Ele vem te honrar. Deus vai te honrar na tua casa, amém? Deus vai te honrar na tua comunidade, amém? Deus vai te honrar. E quando eu entrei nessa igreja, Deus colocou no meu coração uma coisa muito forte: existe uma autoridade espiritual neste lugar. Pisei aqui e eu senti o Imaculado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Muito escreve que é o nosso coração, os vivos que batem no céu, até a segunda vida gloriosa do Senhor, que é o coração que bate no céu. Vamos falar de Elias, vamos entrar de novo. Aí eu vou entrar em outro assunto da escatologia, igreja onde é escatologia, eu vou entrar nisso também. Mas existe uma autoridade espiritual nesse lugar. Deus tem uns projetos para você, gente, acredite. Eu tenho aqui, Deus colocou isso no meu coração. Amar a Deus é mais que palavra. Amar a Deus é um projeto que a gente faz na nossa vida. Devagar, gente, é devagar. Não tenta carregar tudo de uma vez, não. Siga devagar, mas tenha propósito. E saia daqui com uma certeza: não vai ser fácil. Você pensa, não vai ser fácil. Agora eu vou entrar na última parte da pregação, indiscutível. Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, São João da Cruz. Que outro santo falei? Mas Santo Inácio de Loyola e São João da Cruz, que é todo o povo da igreja, fala assim: três já entraram, Jesus morou na cruz e venceu para a gente três coisas: o demônio, o mundo e o pecado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vai dizer: seja sóbrio. O que é sóbrio? Vigilante, observador, prudente. A Bíblia está dizendo em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8: seja sóbrio, vigiai e vê, vosso adversário é o demônio, como um leão que ruge buscando te devorar. Peraí, vamos distinguir essa passagem, essa graça de Deus aqui. Seja sóbrio, vigiar. Quem é o adversário? Demônio. Ele anda onde? Todo dia, todo tempo ao teu redor, como um leão que ruge. Quando o leão ruge, está o quê? Bravo, com raiva, buscando te devorar. Devorar quem? Você, Janã. Você. Teu adversário é o demônio. Efésios capítulo 6, versículo 10. Não somos contra a de carne, não somos contra principais e potestades, príncipe tenebroso desse mundo. Tiago capítulo 4, versículo 7: resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Então, meu irmão, o campo espiritual existe. O catecismo da Igreja Católica fala em 300 e pouco, fala da existência dos anjos. São Jerônimo vai dizer que a dignidade de uma alma é tão grande que cada um já nasce com um anjo da guarda. Você tem anjo da guarda, você tem o auxílio do céu. Você quer dizer que você salva só entrega ao demônio? Não. Na minha vida, na tua vida, anjos e demônios não servem. E a sua escolha vai discernir. Nenhum deles pode te obrigar a nada, mas a tua decisão vai tomar o rumo da coisa. O inimigo quer te levar à condenação. Diz Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Lembrei. Sabedoria 2, 24. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então o demônio ele quer te roubar de Deus. Por quê? Porque ele foi expulso do céu
seu adversário inimigo, o demônio. O mundo. Quem é o mundo? As pessoas ao nosso redor. São aquelas pessoas que vão para a celebração. Eu vou, fica aqui com ela, vamos jogar sinuca. Fica aqui para ser padre. Quando eu passar a minha comunidade para a celebração, os caras me dão, você padre. Essas pessoas querem tirar de Deus, caracterizam como o mundo e às vezes como a carne. O que é a carne? O que é a carne? É a carne aqui humana? Não. Nosso corpo é mesmo, nosso Espírito Santo, nosso corpo maravilhoso. O que é a carne? O catecismo na igreja católica chama de concupiscência. É aquela inclinação por um pecado que todos nós temos. São Paulo vai dizer: por que será que eu faço o mal que não quero e faço o bem que quero? Todos nós temos isso, mas podemos vencer isso. Então cada um de nós devemos vencer o demônio, o mundo e o pecado. Santo Inácio de Loyola vai explicar o quarto que eu vou falar. Ele fala: a maior luta, a maior vitória que a gente pode obter é aquele que vence a si mesmo. Nosso maior inimigo não é o demônio. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Os santos doutores da igreja, a melhor teologia da igreja, eu falo tranquilamente, a teologia da igreja vai dizer: o maior inimigo da alma somos nós mesmos. Porque ninguém pode te obrigar a pecar, mas uma alma decidida a buscar Deus, nenhum inimigo pode impedir. Então você pode decidir a lutar. Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês. Deus ama cada um de vocês. Deus quer levar vocês para o céu. No caminho da luta, vai passar por luta, vai passar por sufoco, vai largar coisa que não convém mais, mas Deus está com você. Tenha sempre em mente: nosso público é os anjos, os santos, Jesus e Nossa Senhora, para alcançar a salvação eterna. Vai chegar um tempo que não teremos mais a facilidade que temos hoje, porque Amós capítulo 8, versículo 11 diz: haverá um tempo que haverá fome e sede sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Haverá um tempo que não terá mais Jesus para comungar, não terá mais padre para confessar. A Eucaristia que você recebe hoje é o combustível de amanhã. O rosário que você reza hoje é o fortaleza de amanhã. O jejum que você faz hoje, a carne que você não come de sexta hoje, a luta, aquilo que você oferta para Deus hoje, é o combustível que Deus vai sustentar amanhã. É por isso que esse povo sustentou, porque foram caminhando e construindo com Deus um projeto. No dia da prova, Deus foi e caminhou com ele. Deus tem um projeto para a vida de cada um de vocês. Temos o auxílio de Nossa Senhora. São João Damasceno vai dizer, assim: ser devoto de Maria é uma arma de salvação. Nossa Senhora não vai apoiar ninguém no pecado, vai ajudar a gente a largar. Porém, é o caminho curto e seguro a Deus, que dizia São Padre Pio e São Luís de Gurguinho e Monfort. Esses dois santos pensavam a mesma coisa. Temos São Miguel Arcanjo, temos São Rafael, temos o céu ao nosso favor. Você não está sozinho. Deus te colocou a arma para lutar. Deus te deu saída para a luta. Se você cair, não se desespere. O arrependimento vem de Deus, a angústia não vem de Deus. Não se condene, não entre em depressão. Se você caiu, coloque o seu coração em esperança: vou lutar. Se você cair de novo, vou lutar. E se você cair inúmeras vezes, não desista, vou lutar. Porque o projeto de Deus para todos nós é que a gente for santo. Deus quer te levantar do chão quantas vezes for necessário, mas toda escolha tem uma consequência. Amém? Quiser uma oração lá? Já foi, eu não fui com isso.